Olá, esse vídeo é parte de uma atividade de extensão do curso Gestão Comercial da matéria Gestão Estratégica de Pessoas. O grupo é composto por Anderson Alves Ferreira, Gracias Pastano de Souza e Wagner Douglas Bento. Esse trabalho ele trata sobre a análise de um texto discursivo do caso, né, Rumo à Terra Prometida, Pessoas, Horários e Produtividade. Para vocês entenderem melhor esse vídeo, o que eu vou tratar sobre ele, é interessantíssimo que entrem neste link e confiram esse estudo de caso, né, que foi adaptado do senhor Diogo Ribeiro da Fonseca e da Emanuela Faria de Santana, e da também Gisele Aparecida Gonçalves, que trata sobre questões de gestão de pessoas dentro do funcionalismo público. E o grande pedido para que nos debrucemos sobre essa análise é que se é possível criar uma política de gestão de pessoas que equilibre controle, de forma a garantir que as pessoas efetivamente trabalhem com aferição de produtividade, políticas de motivação, que atendam a diferentes perfis profissionais. Então, é sobre essa análise, para responder essas perguntas, é que vamos iniciar a apresentação. O título aqui que escolhi é O Jogo Político, o real desafio da gestão de pessoas no setor público. Então, além de uma questão administrativa de gerir pessoas dentro de ambientes públicos, de espaços públicos, ainda tem que aprender a jogar o jogo político. E aqui eu coloco logo como subtítulo Desafio de Mariazinha em Nova Canaã e o estudo de caso sobre a gestão de pessoas e mudança organizacional. A chegada à Terra Prometida. No texto disponibilizado, Mariazinha, ela é uma pessoa que vem do setor privado, ela já atuava há anos na área de gestão de pessoas, ela prestou um concurso público, passou e foi lotada na prefeitura de Nova Canaã, dentro da área de gestão de pessoas. Por isso o título A Chegada à Terra Prometida, uma referência a Canaã, né, a terra prometida ao povo de Israel. Então aqui, fazendo essa introdução e essa analogia histórica, a gente já vai direto para os problemas. Mariazinha, quando chega na área de gestão de pessoas, né, acredito na Secretaria de Gestão de Pessoas, dentro da Prefeitura de Nova Canaã, ela se depara com dois problemas. O principal deles era a desmotivação geral, a principal administrativa, tá? Era a desmotivação geral causada por um sistema de controle flexível, o sistema de controle de pontos, que não atendia à necessidade dos diferentes perfis de servidores, como estudantes e mães, que gerou uma crise até na mídia, né, midiática. E o problema central também aqui abordado é a real causa da dificuldade em resolver a questão administrativa, que aí vem o político. E aqui eu já coloco um spoiler, que o servidor Moisés, um servidor de longa carreira dentro da Prefeitura de Nova Canaã, já alertou para a Mariazinha, que todos os agentes políticos têm dentro ali da prefeitura apadrinhados que gozam de regalias e não trabalham e não vão se submeter a nenhuma regra imposta. Então aqui, além da insatisfação que ela tem das pessoas com registro de ponto, há esse adendo de que elas não estão muito inclinadas a quererem esse controle, né? Então, principalmente as pessoas que têm aí questões aí de regalias políticas. Então, o desafio central de Mariazinha era que a necessidade política de proteger os privilégios dos funcionários improdutivos impedia a criação de um sistema moderno que atendesse às necessidades legítimas dos funcionários produtivos. Ou seja, as regalias ali estavam atrapalhando e até invalidando uma questão de adaptações e de necessidades para outros funcionários que realmente precisavam. Então, esses funcionários como as mães, dito lá no início, os estudantes,
Eles precisam dessa flexibilidade e as pessoas que não precisavam dessa flexibilidade estavam se valendo dela por questões de não querer trabalhar ali presencialmente, uma questão de comodismo. Então, aqui fazendo de novo um pequeno aparato da história e da bagagem da Mariazinha, ela vem de um ambiente meritocrático, que são os ambientes geralmente dentro da área privada, ou seja, você ascende por mérito. E Maria se depara com a falácia da moralização baseada no controle rígido de ponto, que ela tinha no setor privado e ela leva para o setor público, né? Então, ela tem esse pensamento. Essa medida, como dito, ela pune indiscriminadamente a todos, ela ignora a flexibilidade que não pode ser vista como um privilégio. É muito bom a gente frisar isso. Flexibilidade não pode ser confundida com privilégio. Tem pessoas que realmente precisam disso, que são servidores, pesquisadores de campo, mães com filhos pequenos, que se estão entregando suas demandas e tem algum aparato legal que as permitam ficar em casa, por que não usá-los? Assim como os estudantes ali que precisam dessa flexibilidade. Então, com a abordagem e a bagagem profissional, a Mariazinha ela elabora uma proposta tecnicamente sólida, né, uma resposta direta tanto à ineficiência do controle de ponto quanto às queixas legítimas que ela recebeu. O seu plano incluía a criação de um banco de horas, um estudo sobre lotação e implementação do home office, com devido controle e fórmulas para aferir produtividade e cumprimento de metas. Muito lindo aí. Só que lembre que ela não abre mão do controle de ponto. O banco de horas, ele exige esse controle. Então, ela não chega ali para abolir algo que já havia sido implementado. Ela apenas coloca ali algumas alternativas, algumas saídas que tornem essa rigidez benéfica também para quem é submetido a ela. Mas ela comete um erro, e o erro dela foi puramente estratégico. Ela acreditou que a lógica da proposta seria suficiente. E ao apresentá-la de forma direta aos demais diretores, ela partiu para o ataque do problema sem antes construir uma base de apoio político. Então, aqui, com a análise puramente administrativa, ela não conversa, ela não sente ali a base, as pessoas, os chefes, a cultura organizacional. E sem sentir isso, ela já parte para o ataque dos problemas e recebe um grande não. Né? Então, ela não fez essa aferição de temperatura organizacional. E a consequência disso foi imediata. Menos da metade dos dirigentes comparecem à reunião e os poucos presentes alertaram que o projeto seria de difícil implementação. Essa fria recepção não é uma crítica ao mérito técnico, que sim, é muito bom, é legal a ideia, mas o sintoma da verdadeira barreira que volta lá no que o Moisés, o servidor de grande tempo ali dentro da prefeitura, ele fala que é o poder informal que impera. Então, os apadrinhados, que eles gozam de regalias políticas, eles não vão trabalhar e não vão se submeter a nenhuma regra imposta, porque eles se imunem desse arcabouço político. Eles não vão sofrer nenhuma punição, porque eles têm ali pessoas de grande peso político que não vão mexer com o cargo dele. Então, ela não consegue tocar essas pessoas. Elas estão imunes ali às mudanças. E as pessoas que não têm os apadrinhados políticos, elas estão sofrendo com essa inflexibilidade. Então, aqui a luta de Mariazinha, portanto, ela não é apenas para um sistema mais moderno, mas também contra uma cultura em que o privilégio injustificado de alguns, ele sobrepõe a necessidade legítima de outros. E aqui eu trouxe para a reflexão desse estudo de caso, uma frase, uma reflexão do filósofo Peter Drucker,
que é pai da administração moderna. Ele fala que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Ou seja, uma análise puramente técnica, sem considerar as questões culturais que permeiam ali o entorno, está fadado ao fracasso. Então, as pessoas, se elas não estão adeptas a receber mudanças, principalmente pessoas em que punir, em que conseguir convencer elas seja quase que impossível, então você precisa de política. Você não pode partir para o ataque do problema, para a coerção. Você precisa de coalizão. Então você precisa comer pelas beiradas para chegar ao centro. E aqui a gente traça para Mariazinha 3 passos principais a serem seguidos. O primeiro deles é recuar. Toda análise política, quando se depara com o problema de recepção negativa, o primeiro passo é você recuar. Então você tem que agir menos especialista e mais estrategista. O segundo passo é mapear o cenário, identificar potenciais aliados e potenciais opositores. Então aqui ela precisa ver quem concorda com as ideias e quem não concorda. Ela precisa montar uma coalizão com as pessoas que concordam e levar ideias mais sólidas e fazer um ganha-ganha com as pessoas que não concordam. Então, pontos ali do banco de horas, vamos negociar o que a gente pode fazer. Sobre a flexibilidade de pontos, a gente pode ver para as pessoas que realmente precisam, que estão amparadas por lei, e as pessoas que não têm um amparo legal para ficar em casa, elas podem fazer o uso do banco de horas ali algum dia por semana. Então, precisa desse ganha-ganha, é política, ela precisa ser política. Então, aqui você pode notar que o plano principal operacional de Mariazinha, ele segue inalterado, o controle de ponto continuará. Mas ele precisa de uma forma muito menos ataque, muito menos atacante para as pessoas que estão ali passando por esse processo, porque é um processo. Imagina, uma prefeitura que está há anos e anos naquele mesmo sistema, naquela falta de sistema, né, de controle, de jornada de trabalho, quando ela se depara de maneira muito brusca com isso, vai causar insatisfação, não só da base, mas também das chefias. Então ela precisa de um plano para implementar outro plano. Moralizar o serviço público, ele transcende a simples implementação de sistemas. Ele também exige coragem e habilidade política para criar um consenso em torno de um objetivo maior, de eficiência e justiça, onde o mérito ele pode finalmente sobreponhar o apadrinhamento. Então, aqui é uma frase bonita para exemplificar que a mudança ela é gradual, ela não é a toque de caixa. Então, ela precisa fazer esse jogo político para, aos poucos, ela conseguir implementar isso de maneira plena. Aqui eu encerro a apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.